Glória a Deus, glória a Deus. Muito boa noite, muito boa noite. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite. Que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor, para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém, minhas ovelhas queridas. Minha ovelha querida, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Estamos na presença de Deus. Sim, esse é o motivo, a razão de estarmos recebendo aqui tantos testemunhos. Gente, o que Deus está fazendo é extraordinário. Hoje pela manhã contei um testemunho lindo da dona Sônia, ela que me acompanha desde o iniciozinho das lives, e nos contou, nos relatou que recebeu já inúmeros milagres, cura de insônia. O marido, se não me falha a memória, que depois de fumar por 35 anos, deixou de fumar em função das campanhas que ela tem realizado aqui, e o milagre mais atual, mais contundente na atualidade para ela. Ela disse que teve cura de alergias também, uma série de milagres. Mas o neto, que havia nascido com uma deformidade, um problema grave numa válvula do coração, e que isso, além de o deixar numa situação muito complicada, dava a ele uma expectativa de vida muito, mas muito pequena. Ela então mergulhou numa das nossas campanhas. Diz ela que orando todos os dias, assistindo ao vivo, todos os dias, enfim, eu não lembro exatamente dos detalhes, fazendo votos todos os dias, ou seja, mergulhando de cabeça. Para a honra e glória do Senhor Jesus, seu netinho está completamente curado. A Deus seja a honra, glória e todo louvor. Amém? Mas, gente, eu prometi que eu começaria direto, faria uma pequena saudação, não estou contando nenhum novo testemunho, só relembrando de hoje de manhã, porque nós estamos falando, e eu preciso terminar este tema hoje. Estamos agora no 20º dia, agora à noite, então, encerrando o 20º dia desta campanha poderosa. Eu tenho um anúncio para fazer no final dessa live, não esqueça. Uma campanha poderosa que estamos realizando, vamos encerrar amanhã. Sim, amanhã às 6h30 da manhã, e durante o dia estaremos debaixo da mesma unção, amém? Onde nós estamos aqui, estaremos até amanhã orando, chorando diante de Deus, jejuando, clamando pelo favor de Deus nas nossas vidas, e Deus está fazendo, amados. Tem sido simplesmente glorioso o mover de Deus. Eu quero que você agora, com muita fé, escreva aqui embaixo: eu creio, o favor de Deus está sobre mim. Escreva isso agora com muita fé: eu creio, o favor de Deus está sobre mim. Amém? Mas, queridos, estamos falando hoje, enquanto você vai escrevendo, eu já vou falando aqui, ministrando a você, que os homens podem fechar as portas para você. E talvez você possa dizer: sim, profeta, muitas portas foram fechadas durante toda a minha vida. Portas que, se eu acessasse, eu romperia financeiramente. Portas que, se eu acessasse, minha vida seria completamente diferente. Eu quero dizer que homens podem ter fechado portas para você, mas a porta perfeita, quem abre é o nosso Deus. Ou seja, até pode ter acontecido sim, de o próprio diabo ter conseguido fechar portas, oportunidades. Mas agora é bom lembrar o que a Bíblia diz em Apocalipse, que a porta que Deus abre, ou seja, a porta perfeita, essa ninguém fecha. E é por essa que você deve acessar para ter a plenitude de Deus. Ou seja, em muitas outras portas, nós temos que entender que existem portas que são verdadeiras armadilhas, onde as pessoas vão se frustrar, elas vão quebrar, elas vão, talvez, às vezes perder família, às vezes perder até a alma delas para o inferno. Existem essas portas. Existem portas que são portas dos homens,
que talvez não envolva pecado, que talvez não envolva uma questão espiritual, que talvez não traga consequências drásticas, mas, apesar de serem portas, então, de homens, portas muito boas, não são as portas perfeitas. Então, talvez nessas você pode ter perdido, sim. Talvez seriam portas que lhe trariam riquezas, sem nenhum problema espiritual. Mas interessante é nós entendermos que a porta perfeita, ou seja, melhor do que o que é bom, melhor do que o que ia ser muito maravilhoso, gloriosas são as portas que Deus abre para nós. E essas portas ninguém pode fechar. E agora nós estamos buscando em Deus o discernimento, que foi como nós praticamente encerramos hoje, a parte da manhã. O discernimento para nós entendermos quando uma porta é de Deus, porque essa, além de ninguém poder fechar, essa nós não podemos deixar de acessar. Amém? Então, só recapitulando, número 1, portas fechadas, elas não significam que é o fim. Não é porque uma porta ou várias portas se fecharam que você possa dizer, meu Deus, é o fim, para mim acabou, pronto. Não, você não pode fazer isso. Se você não assistiu a live de hoje de manhã, assista, porque vai lhe abençoar muito. Número 2, e aqui está um alerta, nem toda porta que se abre diante de nós vem de Deus. E é aqui que nós temos que entender e buscar diante de Deus o discernimento necessário para sabermos entender, para podermos perceber espiritualmente, emocionalmente e talvez de forma até do nosso intelecto, entendermos se essa porta que está diante de nós, aberta, escancarada, se ela é uma armadilha, se ela é de homens tão somente ou se ela é de Deus. Então cuidado, porque nem toda porta aberta vem de Deus. E agora número 3, matéria nova. Queridos, a porta perfeita, a porta que não nos trará problemas, que não nos trará consequências às vezes irreversíveis, indesejáveis e irreversíveis. A porta perfeita é aquela que Deus abre. A Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Tem muita gente acessando portas que prometem riquezas. Entenda, acesse a porta da bênção. Acesse a porta da bênção, porque a bênção de Deus ela enriquece e não acrescenta dores. A porta que Deus abre, queridos, por mais que ela muitas vezes nos tire da nossa zona de conforto, ela sempre vai manter paz no nosso coração. Você está fora da sua zona de conforto, mas espiritualmente você está em paz. Você entende isso? Perdão, queridos. As portas que Deus abre, ou a porta que Deus abre para nós, às vezes ela vai nos tirar da nossa zona de conforto, sim. Mas mesmo nos tirando da zona de conforto, nós permanecemos em paz. Nós sabemos que as lutas que estamos vivendo, elas são lutas naturais, talvez não sejam do plano natural, mas elas são naturais. Entenda isso. Existem lutas que não são naturais, mas, ou melhor, que elas não são do plano natural, do plano físico, elas são espirituais, mas mesmo assim são naturais. Como assim, profeta? Essa eu não entendi. Nós temos que entender, queridos. De uma forma natural, nós temos que entender que quando nós estamos caminhando na direção daquilo que Deus tem para nós, o inferno vai se mover contra nós, ou seja, é natural isso. Agora você entendeu? É natural que o inimigo se levante contra nós. Agora, por mais que seja natural o inimigo se levantar, de forma sobrenatural, nós vamos vencê-lo. Amém? Então a porta que Deus abre, ela vem acompanhada de paz, ela vem acompanhada de segurança, ela nos aponta um propósito. Sim, a porta que Deus abre nem sempre nos permite permanecer em nossa zona de conforto, mas ela sempre nos encaixa no tempo de Deus e nos conduz até o centro da sua poderosa, santa ou agradável, perfeita vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, por mais que esta porta ela lhe tire da zona de conforto, a porta perfeita, que é de Deus, ela vai lhe conduzir ao propósito de Deus, à vontade de Deus. Amém? Número 4, e aqui é muito forte. Gente, por favor, abra o coração para entender isso aqui.
que aqui muita gente está tropeçando. Nesse ponto aqui tem muita gente tropeçando. Nós temos que ter um entendimento muito claro que Deus não precisa da permissão humana para abrir uma porta para qualquer um de nós. Então você não tem que estar preocupado em agradar o homem. Claro, nós vamos lutar para sempre sermos agradáveis, mas o foco principal não é agradar os homens, é agradar a Deus. Porque quando Deus quer abrir uma porta, Ele não precisa da autorização de ninguém. Se Deus quer lhe dar o ganho de causa, nesta causa na justiça, já está ganho. Já está feito. Deus não precisa da autorização de homens. Deus não precisa da autorização de homens para derrubar impérios inteiros. Não, queridos. Deus não precisa da autorização de homens. Queridos, nós temos que nos lembrar, nunca nos esquecermos que Deus é soberano independentemente de quem esteja no comando, Ele sempre está acima de qualquer comando. Independentemente, quando Deus decide abrir uma porta, ninguém pode fechar. Então, se Deus abrir uma porta para você, pode o mundo inteiro ir lá forçar para fechar a porta. Não vão conseguir. Pode o mundo inteiro e todos os demônios que existem podem tentar fechar essa porta. Não vão conseguir, porque Deus abriu. Então guarde isso. Deus não precisa de autorização humana para abrir uma porta. Então busque em Deus. Busque em Deus. Não fique lutando, sabe, desculpa a expressão, aqui no sul não é errada, mas se estrepando todo para tentar agradar os homens, para ver se eles abrem uma porta para você. Agrade a Deus. E Deus não vai precisar e nunca precisou de pedir autorização para ninguém para abrir essa porta para você. Nós temos que entender que se Deus abriu, está aberto e ninguém pode fechar. O que Deus abriu está aberto e isso é irrevogável. Ah, mas eu não concordo. Não interessa, o que Deus abriu, ninguém fecha. Ah, mas eu acho que não interessa, o que Deus abriu, ninguém fecha. Eu quero que você escreva com muita fé. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Amém, amados? A porta que Deus abre, ninguém fecha. E número 5, para nós finalizarmos essa parte e partirmos então para a oração, porque eu quero orar. Mas antes de eu revelar aqui o ponto de número 5, eu quero fazer aqui uma santa convocação. Ou melhor, 3 santas convocações. Número 1, amanhã 6h30 da manhã esteja aqui. Para nós finalizarmos, esteja ao vivo, amanhã 6h30 da manhã. Não deu para ser ao vivo, esteja depois então. Mas assista. Assista com atenção, participe. Porque amanhã será o último dia dessa campanha poderosa. Amanhã estaremos encerrando, finalizando uma campanha de 21 dias, orando, clamando, chorando, jejuando, sim, clamando diante de Deus, para que o favor dele fosse derramado, e de fato Deus está fazendo. E vou dizer mais, não é porque a campanha acaba amanhã que o favor de Deus vai acabar, não, nós acessamos uma porta, e o favor de Deus a partir de agora estará sendo derramado sobre as nossas vidas, oh aleluia. Esteja aqui amanhã às 6h30 da manhã para finalizarmos e fazermos essa transição profética para esta nova campanha que iniciaremos na segunda-feira. Segunda-feira nós iniciaremos mais uma campanha e já vou dar um anúncio do nome dessa campanha. Amém? Perdão, queridos, já vou abrir aqui, vou revelar o nome da campanha que Deus me ordenou realizar com vocês. Onde nós vamos orar, clamar, jejuar por 21 dias. Por uma, e já eu revelo. Então, você que é novo aqui, já quero convocar você a se inscrever e participar de todas as lives. Aqui embaixo eu tenho a palavrinha inscrever-se. Clique agora em inscrever-se, depois clique no sininho e depois clique em todas. Inscrever-se, sininho e todas. É muito rápido, muito simples, é de graça, é gratuito, você não paga nada. Ah, profeta, mas eu estou vendo as pessoas durante a live te mandarem dinheiro, te pagarem. Ninguém está me pagando nada, ninguém está enviando dinheiro para mim, são pessoas manifestando a fé delas. Pessoas manifestando um voto de agradecimento por isso, um voto pela conquista daquele outro.
gente que fielmente tem até entregue o seu dízimo aqui, porque tem se alimentado aqui, tem congregado aqui. Então, gente, eu nunca pedi dinheiro para ninguém, nunca pedi voto, nunca pedi dízimo, nunca pedi oferta, nunca pedi nada. Mas eu também não vou impedir as pessoas de manifestarem a sua fé. Amém? Então, gratuitamente, é só você clicar ali em inscrever-se, sininho e todas. E depois, por favor, já deixe aí o seu like, a sua curtida, isso vai abençoar a sua vida e muitas outras milhares. Tá bom? Glória a Deus. E não esqueça, esse foi o número 1. Número 2, né? Lembra que são 3 convocações. Número 2, amanhã, 10 horas da manhã, depois de entrarmos na finalização dessa campanha, 10 horas da manhã nós temos Santa Ceia do Senhor. Participe conosco, esteja no presencial. Se você não puder, quero convocar você que congrega comigo aqui no meu canal, a você participar da Santa Ceia junto conosco. Prepare os itens da Santa Ceia para você participar junto conosco. Amém? Prepare, separe lá, porque vai ser consagrado. E na hora da ceia você participa conosco. 10 da manhã, 7 da noite. Amém? E terceira santa convocação. Preste muita atenção. A partir de segunda nós vamos entrar numa nova campanha. E agora nós vamos revelar aqui o terceiro, ou melhor, perdão, o 5º ponto. Para daí depois trazer o finalzinho dessa terceira convocação, ou seja, revelar qual é a campanha que nós vamos trabalhar nos próximos 21 dias. Amém? Número 5, perdão, gente, antes da live, eu tomei um gole de água que me atravessou aqui. Já não aconteceu isso com você? Eu quis fazer rápido para não perder o horário. Tomei, pronto, parece que ficou aqui entalada ali a água e não tem jeito. É óbvio que não ficou, mas irritou alguma coisa aqui, não sei. Peço perdão aos amados. Número 5. Preste muita atenção. A porta que Deus abre, ela traz propósito e não só oportunidade. Então, nós temos que entender que as portas dos homens, elas podem trazer, sim, status, né, fama, recursos, às vezes, recursos incríveis. E muitas vezes essas portas não é porque é do homem que é do diabo. Amém? Mas essas portas que são boas, que são maravilhosas, elas são portas dos homens. Elas podem acabar fazendo você se destacar, acabar ficando até mesmo famoso. São portas que podem trazer recursos muito amplos, recursos financeiros. Mas a porta que vem de Deus, ela traz tudo isso e mais. Ela traz um propósito, ou seja, há um propósito maior na porta que Deus abre. As portas que Deus abre, além de fazer tudo isso na sua vida, elas exaltam o nome do Senhor, elas glorificam o nome do Senhor. E por conta então de ser uma porta de Deus e não de homens, a porta de homens, mesmo depois que você acessa, e aqui nós temos que concentrar, a porta que homens abrem podem ser portas tranquilas que você pode acessar, que você vai talvez enriquecer, que você vai talvez até mesmo alcançar certa fama, e não há nada de errado nisso. Talvez você se destaque no seu meio, não há nada de errado nisso, só que o problema é que as portas que homens abrem, homens também podem fechar. Ou seja, você já acessou, você já está usufruindo daquilo, mas mesmo assim a porta pode se fechar. Agora, a porta que Deus abre, além dela poder ter tudo isso, ela ainda conta com um propósito maior de Deus. E essa porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Entenda isso. Perdão, meus amados. Homens podem ter fechado portas para você, mas a porta perfeita, quem abre é Deus. Muitas portas podem ter sido fechadas diante dos seus olhos, debaixo dos seus olhos, mas as portas que Deus já abriu, as portas que Deus está abrindo, as portas que Deus vai abrir para a sua vida, essas ninguém
pode fechar. Você recebe essa palavra? Eu posso orar por você agora? Eu quero orar, abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar os seus negócios. Eu quero declarar portas abertas para você, para sua casa, para sua família. Posso fazer isso agora? Se eu posso, escreva aqui embaixo: seja profeta de Deus sobre a minha vida. Eu quero orar agora. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque por mais que muitas vezes tenhamos tido na nossa vida ou nas nossas vidas portas que homens fecharam diante dos nossos olhos, portas que talvez nós nos esforçamos tremendamente para abrirmos essas portas e para acessarmos essas portas, mas homens foram lá e conseguiram fechar. Meu Deus, obrigado porque a porta que o Senhor abre, ela é perfeita, e a porta que o Senhor abre, além de ser perfeita, ela não pode ser fechada. Meu Deus, obrigado porque as tuas portas, as portas que o Senhor abre, elas são perfeitas e não podem ser fechadas. Ou seja, não nos permita perdermos tempo com portas humanas que, apesar de muitas vezes serem portas vantajosas, portas que trazem recursos, às vezes aparentemente quase que infinitos, talvez podem fazer com que as pessoas tenham destaque, se tornem até mesmo famosas. Nós sabemos que as portas dos homens, muitas vezes elas continuam com um grande vazio. Agora as portas que o Senhor abre, oh meu Deus, meu Pai, são portas que verdadeiramente elas atraem o teu favor, elas atraem a tua glória, elas proporcionam a tua manifestação e a manifestação do teu poder. Pai Santo, Pai querido, eu oro para que cada um desses homens e mulheres tenha o discernimento para acessar somente as portas que o Senhor tem aberto, para que não percam tempo que é tão precioso e que não volta mais, com portas que às vezes não foi o Senhor que abriu, Pai. São portas de homens que podem dar errado, são portas do inimigo que certamente tudo vai dar errado porque são armadilhas. Meu Deus, nos torna sensíveis para acessarmos, para entendermos, para percebermos, obviamente discernirmos e acessarmos somente as portas que o Senhor tem aberto para cada um de nós. Porque sim, o Senhor, quando abre portas, e Deus está abrindo uma porta essa semana para você, querida Alice. Deus estará abrindo essa semana, próxima semana agora, Deus estará abrindo uma porta, vamos para você entender bem, contando de agora, sábado à noite, em 7 dias, você vai ver uma porta, Alice, que vai se abrir diante dos seus olhos. É uma porta de Deus, é uma porta de Deus. Robson, Deus manda eu dizer a você, querido, que Ele está abrindo uma nova porta para você. Mas você precisa cuidar a questão do tempo. Há um tempo profético e não pode ser perdido. Então não tenha medo, Robson. Não tenha medo. Pai Santo, Pai querido, eu oro por cada uma das vidas, Pai. E eu declaro, meu Deus, portas abertas. E as portas que não vêm de Ti, meu Deus, eu ordeno que se fechem. Sim, meu Deus, para que não tenhamos a distração de estarmos envolvidos numa outra porta, que pode até mesmo ser uma armadilha, ou tão somente portas humanas. Meu Deus, que nós não venhamos a perder tempo com coisas desta terra, mas que estejamos engajados, acessarmos, Deus, sim, a porta que o Senhor tem aberto para nós. Porque essa porta, ela traz a Tua presença, e a Tua presença, ela traz liberdade. E a liberdade que temos em Ti, ó Deus, nos permite avançarmos com maior rapidez, com maior velocidade. Pai, eu declaro um tempo de aceleração. Sim, está vindo um tempo de aceleração sobre a sua vida, querido Rodrigo. Há um tempo de aceleração chegando para você. Abra o coração e receba da parte de Deus. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo, e assim eu declaro sobre cada vida, sobre cada homem, sobre cada mulher, sobre cada jovem, sobre cada criança. Eu declaro portas do inferno se fechando agora, portas humanas que trariam prejuízo, que talvez seriam fechadas logo ali na frente, trazendo traumas, dores, sofrimentos, prejuízo financeiro, que isso seja fechado agora, ainda antes mesmo
dessa pessoa acessar. Meu Deus, meu Pai, coloca uma blindagem especial nas minhas ovelhas queridas, para que jamais venham acessar portas que não procedem de Ti. Pai Santo, Pai querido, eu abençoo cada vida, eu abençoo cada família, eu declaro a bênção de Deus, o favor de Deus sobre a tua vida. Em nome de Cristo Jesus eu oro. Amém. E amém. Você recebe? Então escreva aqui embaixo: eu creio, eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus. E agora eu vou revelar então a próxima campanha, gente. Amanhã será a nossa transição máxima. Nós vamos entrar então, a partir de segunda-feira, numa grande campanha, onde nós vamos orar, nós vamos chorar diante de Deus, nós vamos clamar por uma provisão sobrenatural. Você tem uma causa que você não está conseguindo desenrolar, você não está conseguindo avançar, Deus vai mandar uma provisão sobrenatural. Sim, nós vamos clamar 21 dias, muita oração, jejum, por provisão sobrenatural. Provisão no namoro, provisão no noivado, provisão pro casamento, no casamento, na família, provisão financeira, provisão a nível de saúde. A partir de segunda-feira, nós vamos estar aqui orando, clamando, jejuando por uma provisão sobrenatural da parte de Deus. Amém? Mas antes de chegar a segunda, esteja comigo amanhã, 6:30 da manhã. E não esqueça, 10 da manhã, 7 da noite, Santa Ceia do Senhor. Beijo no coração, a paz de Cristo. Até amanhã, 6:30 da manhã. Tchau, tchau.